Fala pessoal, tudo bem com vocês? A explicação sobre Luan não jogar, o mistério Fagner e novos desfalques para Vitor Pereira. Vamos falar dos números do líder do Brasileirão, agora confirmado ao fim desta nona rodada? Chega mais, sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Agora sim podemos dizer que o Corinthians é o líder do Campeonato Brasileiro, depois do empate entre Palmeiras e Atlético Mineiro, né, no 0-0. O Corinthians, que vitória importante essa contra o Atlético Goianiense, hein? Já era importante, obviamente, no sábado, mas ela se tornou mais ainda por conta do empate dessas duas equipes, porque se tivesse um vencedor ali, fatalmente passaria o Corinthians nos critérios, mesmo igualando em pontos, e o Corinthians não terminaria a rodada como líder. Não foi o que aconteceu. Aliás, o Corinthians, que tem a segunda melhor defesa, só perde realmente para o Palmeiras, que sofreu 5 gols, o Corinthians sofreu 8 junto do Atlético Mineiro. Então esses três times ali estão disputando a ponta da tabela. O Corinthians deu uma disparadinha, mas muito pequena, né? 2 pontinhos, é óbvio que Palmeiras e Galo ainda estão na briga, mas é importante, né? A gente já está indo para a 10ª rodada e o Corinthians ainda se mantém entre os primeiros e, no caso, agora como líder do campeonato. Mesmo que não fosse o líder, né? O fato de você estar nas primeiras colocações nesse começo de campeonato te dá um fôlego muito bom ali para a sequência. É óbvio que é um campeonato de, enfim, muito extenso, você precisa se manter no topo o tempo inteiro. Acho que essa liderança vai mudar de mãos muitas vezes ainda, mas, repito, é muito importante, como foi importante essa vitória contra o Atlético Goianiense, apesar de tudo que a gente já falou aqui sobre o jogo, com dificuldades que o time teve para criar, para sofrer, para resistir, com muitos desfalques. Você precisa muitas vezes abrir mão do desempenho para fazer uma transição defensiva importante. O Vitor Pereira até falou sobre isso, né? De que quando você não pode atacar com qualidade, que defenda com qualidade, porque saber se defender também é uma arte, é positivo, enfim, e é o que o Corinthians está fazendo. Acho que ele entendeu, vai entendendo, né, os rumos do campeonato. Ele precisa, obviamente, buscar o resultado. Quando ele não conseguir jogar do jeito que ele quer, porque muitas vezes os jogadores estão desgastados, ou ele tem desfalques, ou a rotina não deixa, bom, vamos fechar a casinha aqui e conseguir os 3 pontos. E tem um dado interessantíssimo, né? Não só no Brasileiro, mas apesar da sequência de empates, né, que vinha incomodando, se a gente for olhar em termos de resultados satisfatórios, você tem o clube avançando na Copa do Brasil, avançando na Libertadores e ainda líder do Brasileiro, com uma derrota nos últimos 16 jogos. Claro, repito, tem muitos empates aí no meio do caminho, que alguns causaram prejuízo, né, como aquele contra o Always Red, que faz com que você fique em segundo lugar no grupo da Libertadores, aí tenha que pegar um adversário mais complicado, como vai ser o Boca agora, mas o clube avançou de fase e, repito, uma derrota nos últimos 16 jogos, justamente contra o Palmeiras, né, contra o rival, na Arena Barueri, aquele 3-0, que provavelmente essa derrota esteja engasgada, né, e a sequência de clássicos também do Vitor Pereira, ela não é boa, isso precisa ser corrigido. Agora, de resto, ele está conseguindo fazer aquilo que eu, por exemplo, não imaginava. Imaginava, obviamente, resultados melhores, mas o Corinthians no Campeonato Brasileiro tem me surpreendido em termos de resultados. Porque desempenho ninguém tem apresentado algo interessante, né? Vejam o Flamengo e vejam ontem Palmeiras e Galo, que fizeram um jogo muito frustrante, bem abaixo, né, das expectativas. Agora, o Vitor Pereira, nessa coletiva depois do Atlético Goianiense, ele deu uma explicação, ele resolveu um problema, um mistério que muita gente tinha, né? Muita dúvida em relação a isso, que era sobre o Luan. O meu grande amigo Vini Bueno estava lá presente em Goiânia, fez a pergunta para ele, pô, você tem 5, 6 desfalques, não pode contar com vários jogadores nessa rotina intensa, por que não aproveitar o Luan? Nem para ser relacionado, né? Nem no banco de reservas o Luan está sendo aproveitado. E aí veio a explicação sem firula do treinador, do comandante. Em 3 oportunidades, pelo menos, o Luan esteve para ser relacionado e se queixou de dores. Ele ficou de fora de muitos treinamentos. Inclusive nesse jogo, ele estava pronto para ser relacionado, porque o time tinha vários desfalques, né? Se queixou de dores novamente. Então, o Vitor disse com todas as letras, não é minha responsabilidade. Eu quero escalar o Luan, eu conto com todos. Mas o Luan precisa querer também. Se ele se queixa de lesão, se ele não consegue participar dos treinos, como é que eu vou levar para os jogos? Aí, gente, aí aqui vai a minha opinião, né? Aí não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O Luan, de novo, tá de fora por conta de dores no quadril.
Eu não sou médico, não serei leviano aqui de ficar questionando as dores, mas existe um fato. Um fato. O Luan se ausenta em treinos, ele marca presença muito mais no departamento médico do que no campo do CT. Como que ele vai para o jogo? Aí eu só tenho que acatar o que diz o treinador. Vocês acham que o treinador não gostaria de ter mais um jogador que custa o que ele custa para poder escalar, para poder relacionar, pelo menos para ser uma alternativa com jogadores visivelmente desgastados, como o Renato Augusto, como o próprio Juliano que está se desdobrando? É claro que ele queria, mas se o cara não se ajuda, e é um problema que o clube vai ter que resolver, né? Porque ele custa muito, ninguém quer pagar nem a metade do salário dele para negociar. Enfim, foi um investimento que realmente o custo-benefício não foi nada interessante e o clube vai ter que resolver, né? Tentar negociar ele de alguma forma, porque me parece que no Corinthians ele não vai jogar, né? Ele não vai jogar, não tem jogado. Eu que sou um fã declarado dele, gostaria de ver ele de volta para o Grêmio, mas o Grêmio não tem o dinheiro para pagar, né? Vendeu ele e não tem como compor o salário dele, então não tem o que fazer, nem o Grêmio aceita ele, porque o Grêmio vive uma outra realidade financeira hoje, não conseguiria pagar o que tem por contrato, não sei se talvez fizer um novo contrato, não sei, mas enfim, o fato é que o Luan não está jogando por isso, e não temos muito para questionar, né? Agora, tem outro mistério que precisa ser desvendado. Esse do Luan, o Vitor Pereira já esclareceu. E o Fagner? Gente, é uma entorse no tornozelo. 1 mês fora. 9º jogo seguido. E ele estava para voltar. Tem 2 jogos, 3 jogos que ele estava para retornar e não retornou. E cada vez que ele era contra o Always Ready, pelo menos era o que se imaginava, né? Naquele último jogo da fase de grupos, não foi relacionado. E a assessoria de imprensa informa que ele está fora por conta da entorse no tornozelo. E há informações nos bastidores de que há divergências internas aí sobre a análise clínica do jogador. Eu acho que a gente precisa de uma satisfação, né? Eu, você, especialmente o torcedor do Corinthians, do que está acontecendo. Será que ele teve uma lesão mais grave do que se imaginava? Será que houve algum erro em algum procedimento? É um questionamento que estou fazendo, é uma pergunta. Acho que o Corinthians precisava se manifestar sobre um jogador que está fazendo muita falta, a ponto do treinador ter que improvisar o Mantuan, o Lucas Piton, que é lateral esquerdo por ali, usar ou o Rafael Ramos ou o João Pedro, que se sabe que não vai ficar, e foi utilizado em Goiânia porque ele não tem mais jogadores para o setor. Talvez o João Pedro aí, pela altura em relação ao Rafael Ramos, né? Ele acabou escalando no jogo, mas ele levou para o banco os dois e aí optou pelo João Pedro. Mas o Fagner, que é um dos principais jogadores do elenco, que tem 32 anos, está indo para o seu 9º jogo de ausência porque já saiu a lista de relacionados e ele segue de fora. Então alguém precisa esclarecer o que está acontecendo com o Fagner. Não é normal. Uma entorse no tornozelo ter tanto tempo de fora e sem previsão de retorno. E se é normal, que venha um médico a público e explique. Não, é porque realmente houve uma dificuldade aqui e ali, é um período que a gente considera natural, porque ele estava para voltar. O que me espanta é que ele estava para voltar. E, de repente, ele passa a não ter previsão de volta. Tá estranho. Outro problema que o Vitor Pereira vai ter para esse jogo contra o Cuiabá, saindo da lista de relacionados, é porque outros desfalques se somam ao Fagner. O Maicon, que estava suspenso contra o Atlético Goianiense, sentiu um incômodo, um desconforto e também está fora. Ou seja, ele ficou de fora por suspensão e agora segue de fora por lesão. Assim como não se recuperaram o zagueiro João Vitor, o meio atacante William e também o centroavante Jô. Nenhum deles vai para Cuiabá. Ou foi para Cuiabá, né? Vai jogar contra o Cuiabá. Então, Maicon, João Vitor, William, Jô e o Fagner. O Luan a gente nem conta, né? Mas enfim, jogadores que seguem de fora e o Vitor Pereira vai ter que dar o seu jeito, né? E aí as pessoas ainda cobram desempenho. É difícil, né, gente? Jogou no sábado, vai jogar na terça, Cuiabá, aquela temperatura agradável, não tem como. E outra coisa, sobre o departamento médico ter que se manifestar sobre o Fagner, já cobrei no vídeo anterior, eu acho que o departamento físico também poderia esclarecer algumas coisas. Porque se o Vitor Pereira está tentando fazer o revezamento e os jogadores seguem cansando no segundo tempo, pode ter alguma coisa errada nesse sentido. E muitas vezes o problema físico acarreta um problema médico.
Então eu acho que o Corinthians precisava explicar muitas coisas que vem acontecendo com o seu elenco. Apesar disso tudo, vejam só, líder do campeonato, classificado na Libertadores, na Copa do Brasil, enfim, acho que o Vitor Pereira está conseguindo, apesar do desempenho ser insuficiente para muita gente, está conseguindo mais do que a gente imaginava. Ou não, ou estou errado. Comenta aqui, quero te ouvir. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!